Olá, geonistas! Eu parei tudo aqui para gravar essa aula para vocês e dizer: não utilizem os dados preliminares dos setores censitários do IBGE. Eles foram lançados ontem e aí já encontrei uma série de probleminhas que podem afetar a análise dos seus dados, tá bom? Então vou apresentar aqui os problemas e também vou indicar algumas formas de corrigir. Uma aula super show de bola, preparada especialmente para você. Vamos lá! Para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro França, engenheiro cartógrafo, especialista no QGIS, autor do plugin LF Tools, e agora eu vou mostrar para vocês aqui uma análise preliminar dos dados preliminares dos setores censitários do IBGE. E aí vão aparecer alguns problemas muito interessantes que vale muito a pena você saber corrigir. Então, se você trabalha com QGIS e pretende dominar este software, então realmente vale a pena assistir todo esse material do início ao fim. Vamos comigo? Se vocês forem baixar os dados em malhas de setores censitários, geralmente o Google ele vai dar para essa página aqui, tá? Malha de setores censitários. Então, o que eu posso falar para vocês é que não baixem os dados daqui. Por quê? Aqui nós temos algumas inconsistências que eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou baixar aqui, por exemplo, aqui, malha de setores censitários preliminares aqui do Brasil. Vou baixar o Shapefile, que é o SHP, o GeoPackage, que é esse GPKG, e o JSON, JSON, tá? Vou baixar esses três arquivos e vamos levar para uma pasta e eu vou mostrar para vocês uma comparação entre esses formatos e qual formato vocês devem utilizar. Aqui nós temos os três arquivos, eu já baixei e descompactei, coloquei aqui o nome da pasta justamente o nome do formato, Nós temos o JSON, GeoPackage e Shapefile, se pronuncia GeoPackage, tá? Então é o pacote Geo, um pacote onde você armazena tudo em um único arquivo. Então vamos olhar um por um, Passando o mouse aqui em cima, a gente já consegue verificar aqui o tamanho do arquivo JSON, Deu 3,14 GB, ele já descompactado. O GeoPackage tem 2,72 GB e o Shapefile deu 1,52. Então eu já desconfio que existe algum problema, porque o GeoPackage está com um tamanho maior que o Shapefile. Então tem alguma coisa estranha aí, tá? O JSON é um arquivo texto, tá? Então eu não recomendo utilizar esse formato quando você trabalha com o QGIS. Por quê? Porque é um arquivo texto, então o tamanho dele fica gigante, Você consegue, inclusive, abrir esse arquivo num editor de texto. Eu vou abrir aqui com o Notepad++. Ele fala que o arquivo tem mais que 2 GB, vai demorar alguns minutos. Vamos ver o que acontece. 1 hora depois. Pronto, então abriu aqui o arquivo. Basicamente é uma estrutura como se fosse um dicionário Python, Então a gente tem aqui as coordenadas, tudo isso aqui textualmente, tá? Você consegue abrir no editor também, abre ele via programação, tá? Mas para um arquivo de dados geoespaciais não é recomendado pela questão do tamanho do arquivo principalmente, tá? Mas está aí disponível, vocês podem utilizar, eu não recomendo. Aí nós temos o Shapefile. O Shapefile nós sabemos que é composto por vários arquivos, O arquivo SHP, onde tem a geometria. Nós temos o banco de dados, que é o arquivo DBF, o de projeção, o SHX, que faz a indexação da geometria com o banco de dados, tá? Uma série de arquivos que facilmente você pode corromper, Perder um desses arquivos, você não consegue mais trabalhar com Shapefile, tá? E o meu preferido é aqui o GeoPackage, É o único arquivo com a extensão GPKG e facílimo de trabalhar, não tem limitação tamanho de arquivo. E agora a gente vai carregar no QGIS, Qualquer um desses arquivos, basta a gente arrastar e soltar no QGIS. Aqui eu estou com um QGIS aberto, então simplesmente eu vou aqui arrastar o GeoPackage, clico, seguro e arrasto aqui e solto aqui o QGIS. Pronto, está abrindo, Relativamente rápido. Fazendo uma pausa aqui rapidinho, Se você já aprendeu alguma coisa interessante sobre o QGIS nesta aula e ainda não é inscrito no canal, então aproveita a oportunidade agora para se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação de outras aulas como essa aqui no canal. E olha só, nós temos uma plataforma que é chamada Área de Membros da GeoOne, com diversos cursos, inclusive cursos gratuitos. Então, se você já quer dominar a produção de mapas temáticos utilizando dados do IBGE, tá? Você vai procurar lá embaixo o curso grátis, tá? Você vai se inscrever e vai poder ter acesso a um material show de bola, passo a passo, com certificado, para você produzir o seu primeiro mapa temático
que vai servir para o seu TCC, seu projeto de fim de curso, tá? Para você tirar nota 10 nessa parte aí do mapa. Então tá aqui todo o passo a passo para vocês e é gratuito, tá bom? Então deixa essa dica e vamos voltar aqui para nossa aula. Vai lá. A gente está abrindo aqui uma camada que tem todos os setores censitários do Brasil. Vamos fazer o mesmo trabalho aqui com o Shapefile. Então, vou clicar aqui no Shapefile e a gente vai aqui selecionar o arquivo SHP e arrastar e soltar aqui para dentro do QGIS. Também está abrindo. Aqui não está demorando muito, né? Eu vou desligar aqui de baixo. Ele está desenhando aqui a camada. Esse aqui é o Shapefile. Esse aqui é o GeoPackage. Para facilitar aqui a nossa comparação, esse último eu vou renomear a camada aqui para Shapefile. E esse aqui eu vou renomear para GeoPackage. Então, clico no botão direito, renomear, GeoPackage. Beleza, então a gente tem aqui as duas camadas. Vamos carregar JSON, tá? Vamos aqui, a gente vai selecionar, clicar, segurar e arrastar. O QGIS vai abrir também, mas vai levar alguns minutos, né? Provavelmente aí o seu QGIS pode até travar. Então, o meu aqui está rodando, né? 2000 anos depois. Demorou muito para a gente abrir aqui o GeoPackage. Ele ainda está escaneando aqui. Basicamente, a gente vai selecionar a camada e adicionar aqui. Eu já vou cancelar, porque se levou esse tempo todo aqui para abrir, né? Imagina, para a gente poder visualizar. Então, cancelando aqui. Vamos comparar aqui então o Shapefile com o GeoPackage. Se a gente passar o mouse em cima da camada, a gente vai ver aqui que o Shapefile está sendo fornecido como multipolígono. E observando aqui, a gente não sabe o sistema de referência de coordenadas dele, então deve ter tido algum problema no arquivo de projeção. E aqui nós temos o arquivo GeoPackage, que ele veio como Polygon. Então aqui a geometria Polygon e o EPSG 4674, que é o Sigas 2000. Então o GeoPackage, nesse sentido, está correto. O Shapefile ele está inconsistente em relação ao sistema de referência de coordenadas. Tá? E a gente pode verificar essa informação lá na pasta, lá onde está o Shapefile. Nós temos arquivo de projeção, que a gente consegue abrir com um bloco de notas, por exemplo, né? Vou abrir aqui. E aqui nós temos aqui o arquivo, né? A informação que está dentro do arquivo de projeção. Tá? Então ele fala aqui que o sistema de referência de coordenadas aqui é o Sigas 2000. O datum ele não está identificado, talvez seja esse o problema, mas o elipsoide é esse aqui, o elipsoide de referência, e aqui nós temos justamente o semi-eixo maior e o achatamento, que é realmente as medidas para o Sigas 2000. Então deve ter tido alguma inconsistência aqui que o QGIS não conseguiu identificar corretamente, mas o arquivo PRJ se encontra aqui. Tá? Outra coisa que a gente está suspeitando de problema é justamente o tamanho do arquivo. Tá? A gente tem 2.7 GB e o Shapefile menor. Isso aí geralmente é o contrário. Tá? Então a gente vai verificar aqui a quantidade de feições. Tá? Você pode clicar com o botão direito e mostrar a quantidade de feições. Aqui a gente tem 452.340 feições. E aqui o GeoPackage, tá? A gente vai mostrar aqui, tem um número diferente. A gente tem 908.094 feições. Então, muito provavelmente tem algum tipo de sobreposição, tá? Alguma sobreposição entre as feições. Então, como é que a gente identifica a sobreposição? No plugin LFTools, né, nas ferramentas de vetor, nós temos aqui a ferramenta de sobreposição de polígonos. Tá? Ele vai poder identificar esse tipo de inconsistência. Tá? Uma forma fácil de encontrar sobreposições dentro da mesma camada. Então, eu vou isolar um pedacinho aqui. Tá? Vou isolar aqui o GeoPackage, vamos pegar um pedacinho dele. A gente vai selecionar e vai rodar a ferramenta. Eu poderia rodar para a camada toda, mas para ser um pouco mais rápido, vou isolar somente uma parte. Então, vou fazer esse experimento aqui, identificar esse problema. Tá? E aqui nós temos algumas feições selecionadas e vamos verificar se existe sobreposição nesses setores aqui, nesses polígonos. Então, vamos abrir a ferramenta, rodar aqui na camada GeoPackage e rodar apenas nos selecionados, tá? Então, está aqui o Shapefile GeoPackage, apenas feições selecionadas. E aí, vamos executar. Está lendo aí, está criando um índice espacial.
Caramba, então olha só aqui, a quantidade demorou um pouquinho, mas afinal, a gente tem quase 1 milhão de feições, mas nós temos aqui a camada de sobreposição. Vamos ver quantas feições com sobreposição. Aqui a gente tem mais de 11 mil. E aí, na tabela de atributos, a gente tem o ID das feições que se sobrepõem. Tá? Vocês podem verificar e checar. Por exemplo, vou aproximar aqui para essa camada aqui, tá? Essa feição. E aqui a gente tem a sobreposição entre aqui as feições selecionadas. Nesse caso aqui, tá? Se eu quiser identificar, eu posso usar essa ferramenta de identificar feição e verificar as duas que se sobrepõem. Então, parece que as geometrias estão duplicadas, né? Geometrias duplicadas, vocês podem verificar aqui os atributos aqui de cada uma delas e a gente tem, passando em qualquer feição dessa, você está vendo aqui que é um caso de geometrias duplicadas, tá? Então, como é que a gente corrige isso aqui, Leandro? Geometrias duplicadas. É bem simples, tá? Basicamente, a gente vai escrever aqui na caixa de ferramentas duplicadas, né? Feições que têm geometrias repetidas, no caso, uma em cima da outra. Então, a gente vai poder remover geometrias duplicadas, que é essa aqui, tá? Duplicadas. Então, a gente tem a possibilidade de remover duplicados pelo atributo e duplicadas aqui por geometria. Então, como a gente tem geometrias iguais, a gente pode até conferir se as duas têm os mesmos atributos. Basta a gente selecionar, a ferramenta de seleção, pegar aqui, clicar fora, seleciona a camada de GeoPackage, clico fora, e aí seleciona aqui, eu vou ter duas feições selecionadas e a gente abre a tabela de atributos para checar aqui os atributos dessas feições. Vou pedir aqui para mostrar somente as feições selecionadas. Vamos verificar aqui os atributos, estão exatamente iguais, então fica fácil aqui para a gente remover as geometrias duplicadas dessa camada original, desse GeoPackage, que aqui originalmente tem 908 mil feições, e agora a gente vai usar a ferramenta de excluir geometrias duplicadas, selecionando aqui o GeoPackage, e ele vai gerar uma nova camada limpa com somente aquelas feições que realmente, né, não estão repetidas. E se você deixar aqui em branco, ele vai gerar uma camada temporária, mas no meu caso eu já vou salvar no arquivo, porque para mim é interessante para comparar o tamanho do arquivo, né? Por isso que eu suspeitei aqui o tamanho, tinha alguma inconsistência. Então, agora aqui eu vou criar aqui um GeoPackage corrigido. Tá? Clicar aqui em salvar e executar. E aí a gente pode observar um erro aqui de geometria inválida. Tá? Ou seja, eu não consigo nem limpar porque existem geometrias que estão inconsistentes. Então, para corrigir as geometrias inválidas, você tem aqui a ferramenta de corrigir geometria, né? Então, corrigir geometrias, tá aqui, você vai dar 2 cliques e aí você vai corrigir aquelas geometrias que são inválidas antes de poder limpar elas, tá? Então, agora a gente vai rodar aqui a camada de GeoPackage, executar, ele vai criar uma camada temporária. Prontinho, agora nós estamos com a nossa camada com as geometrias corrigidas. Será que agora a gente consegue limpar ela? Então a gente vai limpar essa nova camada, a gente vai duplicadas, né? Então a gente vai remover ou excluir geometrias duplicadas. A gente vai escolher aqui as geometrias corrigidas e clicar aqui em executar. Sim, vou cancelar aqui porque eu posso parar a qualquer momento, né? Cancelando. E vamos salvar no arquivo, tá? A gente já queria salvar no arquivo. Eu vou aproveitar aqui o próprio arquivo anterior que deu problema, né? Aproveitar aqui o nome e vou sobrescrever ele. Vou escrever assim e vamos clicar em executar. Olha aí, conseguiu completar e agora vamos ver aqui o resultado. Então eu clico aqui com o botão direito em cima da camada, mostrar a quantidade aqui de feições corrigidas e nós temos aqui a mesma quantidade, então ele corrigiu todas as feições em relação ao arquivo original. E agora aqui
a camada aqui eliminando as feições duplicadas. Teoricamente tem que ser metade. Se a gente observar aqui, nós temos 454.061. Então, em alguns casos aqui, nós tínhamos mais de uma vez, né, as feições repetidas, né, porque no caso aqui é menos da metade, né, ou provavelmente algo nesse sentido, tá? Enfim, nós temos aqui menos feições, então a gente conseguiu eliminar. Se a gente aproximar aqui a essa camada, a gente vai ver que qualquer feição, né, ou identificar feição, a gente só tem realmente uma, né? Nós não temos mais aquela duplicidade de feições, tá? Então já é o suficiente aqui para a gente já trabalhar, fazer análises espaciais com essa camada que está corrigida, que não é o arquivo original. E aí, aqui a gente tem os atributos, né? Os atributos aqui relacionados ao setor censitário, são muitos, mas a gente já reduziu praticamente aqui pela metade. E a gente vai agora comparar com o shapefile, tá? Então eu vou pegar esse arquivo corrigido final, vou remover aqui as camadas que eu não quero, né? Vou deixar aqui somente aqui a malha corrigida, que é o GeoPackage corrigido, né? Vou renomear aqui o nome da camada para o GeoPackage corrigido, e aqui o shapefile, tá? Então nós temos aqui uma quantidade aqui diferente de feições, que depois a gente pode investigar e identificar qual é o problema, qual é a diferença entre eles. Talvez esteja associado aqui ao multipolígono, e aqui a gente tem multipolígono, mas com parte simples, tá? E vamos ver aqui o tamanho dos arquivos, né? Que é a grande curiosidade nossa. A gente tem o GeoPackage corrigido, que é esse aqui, que foi para 1,4 GB, e o shapefile, nós temos aqui os arquivos, né, que somados aqui vão dar, passando o mouse aqui em cima, 1,52 GB. Então a gente consegue ter um arquivo mais compacto, no caso ali do GeoPackage, tá? Então era uma dúvida que nós tínhamos. Mas agora vamos lá para o pulo do gato, tá? O pulo do gato que o pessoal ainda não sabe, a gente vai ver aqui nessa página aqui. Então, voltando àquela página inicial que eu falei, não baixe os dados por aqui. Realmente aqui é para poder divulgar inicialmente aqui os dados da malha preliminar, mas o ideal, quando você for baixar dados de setores censitários, é ir lá no nosso artigo do blog aqui da GeoOne, que eu vou deixar na descrição. Já faz um tempinho que a gente publicou esse artigo, que aqui tem um passo a passo para poder baixar os dados do IBGE, seja os dados de estatística ou os dados de geociências. Então, aqui tem um passo a passo de utilização e onde baixar, tá? Só clicar nesse link aqui, ó, Downloads IBGE, tá? A gente vai ter acesso aos dados de estatística ou os dados de geociências, tá? Então aqui tem um passo a passo justamente para poder baixar os dados dos censos anteriores, inclusive, tá? Então vamos lá agora investigar aqui as atualizações dos dados de geociências, tá? Se a gente for aqui à direita, nós temos geociências, e aí vai abrir aqui algumas pastinhas, e agora a gente vai encontrar os dados de geociência aqui em organização do território. Em organização do território, vocês vão encontrar aqui malhas territoriais. E em seguida, as malhas aqui dos setores censitários. Então a gente vai clicar aqui e a gente vai ter os dados do censo 2022. Aqui no caso é preliminar, tá? Então é só clicar aqui e aí vocês vão ter os dados dos setores, que é o dado mais refinado, mais detalhado que nós temos, tá? Então só clicar aqui em setores e aí vocês vão encontrar as pastinhas que são os formatos que vocês vão utilizar para acessar esses dados. Então, o mais indicado está aqui, o GeoPackage, mas também vão ter os outros formatos. Vamos clicar aqui no GeoPackage. Vocês vão poder baixar os dados para todo o Brasil, tá? Ou baixar por unidades da federação, né? Por estados. Então, estão aqui disponíveis para você baixar o GeoPackage, tá? Eu vou voltar aqui para a página de downloads e vamos clicar aqui em estatísticas. Em estatísticas, nós vamos encontrar os dados dos censos, aqui nessa pasta aqui, censos, e em seguida, censo demográfico 2022. Então, só clicar nele. Os dados ainda não estão completos, não tem todas as informações que a gente tem nos censos anteriores, mas já tem algo preliminar. E no nosso caso, nós vamos em agregados por setores censitários. Clicando aqui, a gente vai ter esses agregados na forma de planilha, tá? O CSV, a planilha textual, separado por vírgula. Nós temos aqui
a planilha do Excel, tá? XLSX. Então vocês podem baixar também essa planilha. Você vai ter essa planilha com as informações para todo o Brasil ou também separado ali por unidades da federação, tá? E aqui nós temos as malhas com atributos. Então isso aqui é uma grande novidade. Por quê? Tendo essa malha com atributo, a gente está baixando o dado geoespacial, a camada, junto com os atributos. Ou seja, a gente não precisa mais fazer aquela união que a gente fazia utilizando o QGIS. Então, é a grande novidade que eu queria passar aqui para vocês. Então, para a gente baixar aqui os setores, tá? Então a gente vai em GeoPackage e vai baixar os dados aqui do Brasil por completo, tá? Então, vocês podem baixar aqui. Então, aqui eu acabei de baixar o arquivo GeoPackage com os atributos, coloquei nessa pasta aqui, e a gente vai carregar ele no QGIS, tá? Então, para a gente carregar no QGIS, bem simples, né? A gente arrasta e solta aqui dentro do QGIS. Vamos ver a contagem de feições que nós temos. Já deu um pouquinho diferente, né? Deu aqui 454, 1047, né? Deu menos e também deu diferente aqui da quantidade de feições do Shapefile, tá? Mas, assim, a grande vantagem dessa camada aqui, que aparentemente ela já está validada, mas o mais importante são os atributos que já vêm juntos com as feições, os atributos da parte aí das estatísticas, né, do que foi coletado em campo. Tá lá no finalzinho da tabela de atributos, nós temos aqui ó, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Tá? Então esses atributos aqui, eles têm um significado. Tá? O que significado é esse? Tá? Eu já dei um print aqui, né, da apresentação do IBGE a respeito aqui do assunto, para poder identificar, né? A gente precisa de um dicionário de dados para poder interpretar essas informações. Então, o V1, como vocês veem aqui, é o total de pessoas, tá? O V2, total de domicílios, o V3, domicílios particulares e domicílios coletivos é o V4, tá? Então, existe essa diferenciação, tá? Somando os dois, tem que dar o V2 aqui. O V3 mais V4 igual ao V2. O V5 é a média de moradores em domicílios particulares ocupados. Tá? Aqui o V6 é o percentual de domicílios particulares ocupados imputados. E o V7, total de domicílios particulares ocupados. Aqui a gente vai fazer um mapa, né, para a gente finalizar essa parte aqui da apresentação, um mapa de densidade por setor censitário. Então, a densidade, no caso ali, é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então a gente vai ter justamente a densidade populacional. Então vamos dizer qual é o setor censitário com maior densidade populacional, tá? Então como é que a gente faz isso? Então vou fechar aqui, minimizar aqui essa descrição. Como a gente sabe que o V1 aqui é justamente a quantidade de pessoas, para calcular essa densidade populacional, a gente vai usar a nossa calculadora de campo. E aqui na calculadora de campo, nós vamos criar um novo campo, chamado aqui de densidade. E a densidade a gente vai escolher aqui número decimal, real. Tá? Então aqui é o tipo do dado. Para calcular a densidade, nós vamos utilizar aqui um campo existente, que é o campo aqui da camada, né? Que é o V1, que é habitantes, aqui, né, por setor censitário, e nós vamos dividir aqui pela área, tá? Então, eu vou usar o famoso cifrão área, que aí a gente tem a área no elipsoide, e a gente não precisa se preocupar com questão de projeção. E além disso, aqui a gente vai ter que transformar essa área, tá? Essa área aqui, ela é dada em metros quadrados, então a gente tem habitantes por metro quadrado. Se a gente quiser essa quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, então a gente vai ter que transformar de metro quadrado para quilômetro quadrado. Então a gente tem que dividir por quanto? Dividir por 1 milhão, tá? Se eu estou dividindo essa área aqui por 1 milhão, é a mesma coisa que multiplicar tudo isso aqui por 1 milhão, tá? Então aqui a gente vai ter vezes 1 é a sexta, é 1 milhão aqui, tá? Então a gente tem, nesse caso aqui, uma densidade populacional de 2.069 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Você pode verificar aqui para outras feições, vai passando aqui e vai visualizando aqui na pré-visualização, joia? Então, agora, depois disso aqui, a gente vai clicar em OK.
Ele está calculando aqui para todas as feições, como são muitas, né? Pode levar um tempinho. Pronto, então agora a gente vai verificar o novo campo criado com as densidades populacionais. Aqui, pela tabela de atributos, a gente consegue verificar qual setor censitário tem maior densidade. Se a gente clicar em cima do nome densidade, ele vai ordenar aqui do menor para o maior. Então, são setores aqui com a densidade populacional aqui bastante pequena, né? São setores aqui de municípios da região norte, né? Então, densidade aqui, nenhum habitante por quilômetro quadrado, né? Próximo aqui do zero. E aqui, se eu clicar novamente, ele vai ordenar agora do maior para o menor. Aqui a gente tem uma densidade bastante considerável aqui, tá? Pode ter sido alguma inconsistência ou não, realmente é a densidade aqui da quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, tá? São os valores que nós utilizamos aqui dentro da área, né? Então, no caso aqui a gente tem 248 habitantes, deve ser um setor muito pequeno. A gente clica o botão direito em cima deles e vamos aproximar a feição para verificar onde é que fica essa região aqui com uma quantidade muito grande de habitantes por quilômetro quadrado. Vou fechar a tabela de atributos e a gente tem aqui justamente uma concentração muito grande de habitantes aqui nesse pedacinho. Aparentemente é uma inconsistência aqui, tá? Vamos carregar uma camada base do Google, né? Utilizar o plugin Kikmap Service e aqui abrir a imagem aqui do Google, tá? Então a gente tem informação de uma quantidade muito grande em uma área pequena. Se a gente desligar aqui a camada também. Então é realmente uma inconsistência que a gente tem aqui para esse pedacinho. É uma densidade muito grande, morando aqui só se fosse de formiguinhas, né? Concentração de formiguinhas. Mas enfim, é uma inconsistência aqui que a gente já conseguiu identificar, tá? É uma inconsistência aqui nesse pedacinho aqui de setor. Legal? Mas aí, né, são dados preliminares, né, que vão ser analisados, verificados, e nós aqui da G1 ficamos à disposição, né, para ajudar vocês quanto ao QGIS, quanto à análise dos dados. Se você gostou dessa aula aqui, então deixa aquele teu like, também compartilha com os amigos, os colegas que trabalham com dados geoespaciais, tá? Adota o GeoPackage, vamos aposentar o Shapefile pessoal. O IBGE está de parabéns já por, né, trazer os dados no formato moderno, que é o GeoPackage, mas infelizmente, né, tá pecando aí na questão da qualidade dos dados, tá? Realmente requer uma validação, um melhoramento. Coisas poucas aqui que a gente fez uma explanação inicial, a gente encontrou uma série de problemas, tá? E a gente fica à disposição, tá? Nós temos nossos cursos, pode começar pelos cursos gratuitos, temos cursos aí para vocês dominarem o QGIS e também análise dos dados, para poder apresentar esses dados através de mapas, né? Mapas com qualidade, tá bom? Então, um grande abraço e aguardo você na próxima aula, tá bom? Até mais!